vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos estudar os substantivos contáveis e incontáveis. Substantivos contáveis e incontáveis. Como o próprio nome diz, os substantivos contáveis são aqueles a quem eu posso atribuir uma quantidade numérica. Eu posso contar uma quantidade. Por exemplo, 2 gatos, 1 gato. Então, gato é contável. E o substantivo incontável é aquele que eu atribuo um auxiliar para poder estar expressando uma quantidade. Por exemplo, amor. Eu posso sentir muito amor ou pouco amor, mas eu não posso atribuir uma quantidade numérica. Então, a palavra amor é incontável, certo? Usamos os números quando queremos nos referir a um substantivo contável, que possui formas tanto no plural quanto no singular. A forma singular pode ser usada com os artigos a ou an, que significam uma, umas, uns. As duas formas são a mesma tradução. Enquanto que os incontáveis necessitam de um auxiliar para expressar a quantidade. Não podem ser contados numericamente. Countable nouns, singular and a plural form. Substantivos contáveis, forma singular e plural. São substantivos que nos permitem contá-los um em um. Quando usamos substantivos contáveis no singular, usamos o artigo a quando a palavra seguinte inicia com som de consoante ou an quando a palavra seguinte inicia com som de vogal. No plural, seguimos as regras do plural, em geral acrescentando s ao final dos substantivos. Nós temos aqui 3 exemplos. Examples. Primeiro, my mother has 2 cats. Minha mãe tem 2 gatos. I rent a house. Eu aluguei uma casa. We would like 5 books, please. Nós gostaríamos de 5 livros, por favor. Então, observem aqui. Os substantivos que eu utilizei nessas frases, que eu consegui numerá-los por serem contáveis, né? Gatos, eu posso numerar aqui, ó, contar. 1 gato, 2 gatos, 2 cats. Aqui, quantas casas eu aluguei na imagem? 1 casa. E quantos livros eu tenho nessa imagem? 1, 2, 3, 4, 5. Eu pude contá-los numericamente. Então, livros, 5 livros, 5 books, 2 cats, a house. Eu tenho 5 livros, 1 casa, 2 gatos. No caso aqui, dei um destaque que é o S ao final do substantivo, porque todos têm que estar em concordância, certo? Se são 2, não pode ser cat, tem que ser cats. Que está dizendo, ó, no plural, seguimos as regras do plural. Então, é sempre combinando as quantidades. A partir de 1, será sempre plural, certo? Mais de 1 é sempre plural. E aqui, ele é singular, apenas uma. Aqui diz, quando usamos substantivos contáveis no singular, que é no caso só um, usamos a ou an. Então, nesse caso aqui de house, nós utilizamos a house. Não foi an house. Isso acontece porque o som da palavra que vem depois é um som de consoante. House, nesse caso, o H está com som de R. House, ele tem som de R. R é uma consoante, certo? Por isso, nós utilizamos a. Uncountable nouns, substantivos incontáveis.
Usamos os substantivos incontáveis para coisas que não podemos contar com os números. O que pode ser? Qualidades, ideias, objetos físicos, como líquidos, gases, etc. Os substantivos incontáveis, eles não possuem forma no plural, por isso usamos apenas na forma singular. Para expressar o plural, precisamos da palavra some. Algumas, alguma, alguns e algum. Não podemos usar os artigos a ou an, que é uma, umas, uns, com esses substantivos. Eles são exclusivos para os substantivos contáveis, tá bom? Examples. Vamos ver aqui. She usually drinks 8 liters of water every day. Ela costuma beber 8 litros de água por dia. I don't have much sugar. Can you lend me some? Eu não tenho muito açúcar. Você pode me emprestar um pouco? I have some money. Eu tenho algum dinheiro. Observem aí que água, eu não posso enumerar uma água, duas águas, três águas. Também não posso dizer um açúcar, dois açúcar, três açúcares. Então, a quantidade, quando eu vou expressar uma quantidade, eu usei aqui, ó, some, certo? Nesse outro aqui, eu utilizei litros. Quando eu quis designar a quantidade de água, então eu usei litros. Aqui, para a quantidade de açúcar, eu utilizei aqui muito, eu não tenho muito. Você poderia me emprestar um pouco, muito e pouco para expressar a quantidade. E aqui, ó, algum, some, algum dinheiro. Então, nenhum desses eu posso contar numericamente, certo? Então, eles são incontáveis. Eu precisei de auxiliares para poder expressar uma quantidade. Como expressar a quantidade dos substantivos incontáveis? Os substantivos incontáveis, eles podem expressar a quantidade através da representação do seu container, recipiente, né? Ou a unidade de medida que o representa. Então, vamos ver aqui uns exemplos. Quando eu falo em dinheiro, algumas pessoas podem se perguntar assim, mas eu consigo contar dinheiro? Não, você não consegue contar dinheiro. Você consegue contar a unidade monetária, que é diferente de dinheiro. Eu vou mostrar dois exemplos aqui que mostram bem claramente como isso acontece, tá? Primeiro, I have some money. Eu tenho algum dinheiro, certo? Eu não usei nesse exemplo a unidade monetária. Agora, no segundo exemplo, I have $300. Eu tenho $300. Agora sim, dólares eu posso contar. Eu posso contar dólares, reais, euros, porque são unidades monetárias. Esses sim são contáveis, tá? Os incontáveis, no caso de dinheiro, eu não posso dizer eu tenho 2 dinheiros, eu tenho 3 dinheiros. Eu tenho muito, pouco, algum ou nenhum dinheiro. Então, por isso, ele entra na categoria aqui, na classificação, na verdade, dos substantivos incontáveis. Agora, a unidade monetária, sim, essa pode ser numericamente contada. Porque eu tenho aí, ó, $300, R$ 20, 30 euros. Então, a unidade monetária, sim, ela pode ser contada. Mas a palavra money, não. Quando vocês verem a palavra money, é incontável. Outro exemplo. I want some coffee. Eu quero um pouco de café. Eu disse que queria um pouco de café. Não consigo expressar a quantidade exata do café.
Então, eu uso um auxiliar quando eu quero expressar uma quantidade. Nesse caso aqui, no segundo exemplo, I want a cup of coffee. Eu quero uma xícara de café. Então, agora eu utilizei um auxiliar para poder expressar essa quantidade. Qual foi o auxiliar? Xícara, porque agora ficou de melhor entendimento a quantidade que eu quero. Líquidos não podem ser contados, mas eu posso contar o container que o líquido será servido. Eu posso contar copos com água, eu posso contar litros, garrafas, porque garrafa, litro e copo são containers. A água em si eu não posso contar, é incontável. Mas o container é contado. Uma xícara de café, 2 xícaras, uma garrafa com água, 3 copos com água. Então, copos, nesse caso, o container vai me ajudar a dizer uma quantidade de líquido que eu preciso. Quais são os substantivos incontáveis em inglês? Nós vamos selecionar, nós vamos classificá-los para ficar de melhor entendimento e vocês conseguirem, ao ver uma palavra, já identificar se ela é contável ou incontável. Então, primeira categoria, todos os tipos de carne. All types of meat. Todos os tipos de carne são substantivos incontáveis. Aí nós temos alguns exemplos aí. Pork, carne de porco. Lamb, carne de cordeiro. Chicken, frango. Ham, presunto. E bacon. Vocês podem perguntar assim, professora, mas porco não é pig? Sim, porco é pig, mas o animal abatido, a carne do porco é pork, certo? Tem essa diferença. Dairy products, produtos derivados do leite. Iogurte, cheese, queijo, milk, leite, maionese. Liquids, todos os líquidos, eles são incontáveis. Nós temos exemplo aí, coffee, tea, juice, milk, water. Nós temos café, chá, suco, leite e água. Grains, os grãos, são incontáveis. Você não chega no local dizendo, eu quero 880 caroços de arroz. Não, você compra por quilo de arroz, né? Rice, bean, wheat e corn. Então, eu tenho arroz, feijão, trigo e milho como exemplos dessa categoria. Powder and granulars, pós e granulados. Sugar, salt, flour, black pepper, açúcar, sal, farinha, pimenta do reino. Tenho aqui outra característica que é outro. Bread, money, homework. Outra classificação aqui, ó. Mass nouns, substantivos que representam categorias, né? Furniture, móveis, music, música, traffic, trânsito. E todos os tipos de gases, gás, né? Oxigênio, air, ar. Uma curiosidade, vocês podem perguntar por que pão está aqui, certo? Nessa categoria dos não contáveis. Se eu, às vezes, vou na padaria e peço 3 pães. Esse tipo de pão que está destacado aí, ele é comprado no quilo, peso. Então, quando vocês verem a palavra bread, como pão, né? Então, ele é incontável, porque esse tipo ele é contado através do peso. Em inglês, o que nós chamamos de pão francês, que é esse pão que ele é contável, é roll. Então, ele não faz parte dessa classificação aqui, tá bom? É outro tipo de pão. Activity, atividade. Nós estaremos disponibilizando essa atividade no grupo de estudos para vocês identificarem, dentre essas palavras,
quais são contáveis e quais são incontáveis. Thank you, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Até a próxima aula, fiquem com Deus, recebam o meu abraço virtual.